Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Nós vamos falar de uma questão do Enem de 2025, uma questão que não tem cálculo, mas é considerada uma questão muito difícil, tá? Então vamos lá. Por que essa questão é considerada difícil? Porque ela tem termos que pressupõem, termos matemáticos que pressupõem que o aluno teria que saber, né? O candidato da prova teria que saber. Então vamos lá. Que trata essa questão? Essa questão, na verdade, ela trata de geometria espacial. Vamos dar uma lida na questão? Ela vai aparecer aí. Vamos lá. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo obtido pela justaposição de dois sólidos distintos. Então vamos lá, apareceu um primeiro termo estranho, poliedro convexo. Vamos ver o que é isso. Justaposição, continuando aqui. Então, ele vai ficar colado com outro sólido. Tá? Vão juntar, esses dois sólidos vão ficar unidos. E o outro com uma forma de um tronco de uma pirâmide hexagonal reta. Nós também vamos ver que aparência tem esse sólido. A base maior do tronco da pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Então esses dois sólidos eles vão ser unidos, formando um único sólido. O prisma hexagonal regular reto com o tronco de uma pirâmide hexagonal reta. Esses dois sólidos serão unidos. Então, após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para a realização da pintura da superfície. E é com a pintura que vem a questão. A pergunta é justamente com a pintura. Qual é a pergunta? O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes, faces congruentes entre si. Vamos ver o que é isso. Que faces congruentes entre si devem ser pintados com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si uma outra cor, uma cor distinta. Então, qual é a quantidade de cores utilizada para pintar esse protótipo? Ou seja, depois de unir essas duas peças numa só, né, quantas cores foi utilizada para poder pintar a peça inteira? Essa que é a questão. Então, nós vamos lá. Quais são as palavras que nós vimos diferente aí, que envolve termos matemáticos? Poliedro convexo, justaposição, prisma hexagonal regular reto e tronco de pirâmide hexagonal reto. Então, para isso, primeiramente, vamos ver o que se trata o poliedro convexo. Bom, para começo de conversa, existe o poliedro convexo e o poliedro não convexo. Vamos dar uma olhada e fazer a distinção de quem é quem. Como é que eu sei quando o poliedro é convexo e como é que eu sei quando o poliedro não é convexo? Bom, o poliedro convexo se refere a um sólido, né? Um poliedro é um sólido, e se ele é convexo, eu posso traçar qualquer dois pontos dentro desse sólido e unir esses dois pontos por uma linha reta. Essa linha jamais vai sair de dentro do sólido. Repara, vou traçar mais dois pontos aí e olha, a linha continua dentro do sólido. Agora, no poliedro não convexo, observação, o poliedro não convexo ele também é chamado de um poliedro côncavo, tá? São sinônimos. Posso falar que o poliedro é não convexo ou posso falar que o poliedro é côncavo. Bom, funciona da mesma forma? Se eu traçar dois pontos aí, será que os dois pontos, se traçar uma reta, né, entre esses dois pontos aí, será que ele sai da figura? Olha só, tracei dois pontos, aí você vai dizer, poxa, mas calma aí, a reta não saiu da figura. Então, é um poliedro convexo, não? Não é convexo. Será que qualquer dois pontos? Esse ficou, mas vou traçar mais outros dois pontos. Vamos lá, será que vai ficar dentro também? Ao traçar esses dois pontos, uma parte da reta sai da figura, sai do sólido. Então, nós vimos que o poliedro deverá ser não convexo. Se em algum momento, entre dois pontos, saiu da figura, saiu do sólido, é considerado não convexo. Agora temos aqui do que se trata de uma pirâmide retangular reta, conforme diz a questão. O que é uma pirâmide retangular reta? Primeiro, pirâmide,
se refere ao formato inicial desse sólido. Só que a segunda palavra que vem ao lado da palavra pirâmide é retangular, para esse nosso exemplo aí. Lá para o exemplo da questão, ele fala que é uma pirâmide hexagonal. Aqui fala uma pirâmide retangular. O que significa isso? Bom, depois da palavra pirâmide, o que vem se refere à base da pirâmide. Lá era a pirâmide hexagonal, ou seja, a base da pirâmide é um hexágono, ou seja, aquela figura de 6 lados. Agora, para esse nosso exemplo aqui, é uma pirâmide retangular, ou seja, a base dessa pirâmide é um retângulo. Tá? Então, vamos lá. A primeira palavra é o formato. A segunda palavra se refere à base. E esse reta aqui, o que significa? Essa parte que fala reta, significa que se eu traçar uma linha lá do topo da figura, né, do topo do sólido, até a base, vamos traçar uma linha vertical do topo do sólido até a base, você vai ver que vai ser perpendicular à base, ou seja, vai fazer 90 graus com a base. Então, isso aí se refere a uma pirâmide reta. E o que seria uma pirâmide não reta, ou seja, uma pirâmide irregular? Uma pirâmide irregular é que, se eu traçar uma linha do topo da pirâmide até a base, ela não faz um ângulo reto. Nós temos, inclusive, uma pirâmide torta. Né? Toda vez que eu tiver uma irregular, ela é torta. Ah, mas aí eu tenho, por exemplo, um prisma reto. Então eu sei que se eu traçar uma linha, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu sei que se eu traçar uma linha do topo do prisma até a base, essa linha faz 90 graus com a base. Ah, mas se o prisma não for reto, for irregular. Se o prisma for irregular, então ele vai ter um prisma, vai ser meio torto. Agora eu vou fazer uma coisa, ó, eu vou traçar, estou desenhando aqui mais ou menos, como se fosse uma lâmina cortando o topo da pirâmide. Ah, mas o que essa lâmina vai fazer cortar o topo da pirâmide? Para que isso? Olha, se eu não tiver o topo da pirâmide, eu vou ter a parte chamada tronco da pirâmide. Então, a parte de cima, que essa lâmina vai cortar, que é o topo dela, vai ficar só a parte de baixo. A parte de baixo é chamado de tronco de pirâmide. Ah, e como é que fica o tronco da pirâmide? Nós estamos vendo aí embaixo, repara que a base, como nós vimos, é uma base retangular. Quando nós cortamos esse topo, fica uma pequena base retangular também, só que menor do que a de baixo. Ah, mas em cima é base? Sim, em cima eu também tenho base. Eu vou ter uma base embaixo e uma base em cima. A embaixo, você repara que é um pouco maior, a de cima já é um pouco menor. Ou seja, os tamanhos são diferentes. Então, pirâmide e prisma é a mesma coisa? Não. Pirâmide e prisma são coisas diferentes. Vamos lá. Qual a diferença dos dois? Repara que uma pirâmide tem uma base apenas. Já o tronco de uma pirâmide tem 2 bases, conforme foi dito aí, só que essas bases não têm o mesmo tamanho, ou seja, elas não são congruentes. Tá? Congruentes é só um jeito matemático, né, mais chique de dizer que elas não têm o mesmo tamanho. Não congruentes não têm o mesmo tamanho. Congruentes possuem o mesmo tamanho. Então, recapitulando aí, tronco de pirâmide é algo que possui 2 bases. Essas 2 bases são paralelas, porém não são congruentes, ou seja, não são do mesmo tamanho. E qual a diferença para o prisma? O prisma também tem bases paralelas? Sim, o prisma também possui bases paralelas. Mas tem uma pequena diferença. Vamos lá, vamos falar de prisma agora. Então, o prisma possui bases paralelas, porém de mesmo tamanho. Tá? A ideia de prisma aqui é um sólido
com bases paralelas e de mesmo tamanho. Essa é a diferença básica para o tronco da pirâmide. Lembra? O tronco da pirâmide tinha bases paralelas? Sim, mas elas não possuíam o mesmo tamanho. Agora nós temos o prisma quadrangular no nosso exemplo aí. Esse prisma quadrangular se refere à base quadrada, né? O nome já aparece com a palavra quadrado. Então isso aí é um prisma quadrangular, ou seja, um prisma é um sólido de base quadrada. Então o prisma tem que ter bases paralelas e de mesmo tamanho. No caso, é um prisma quadrangular, como é que seria a base? Um quadrado. Se fosse um prisma hexagonal, a base seria um hexágono. Tá? Um prisma triangular, a base seria um triângulo. E por aí vai. Um prisma pentagonal, a base seria um pentágono. E ele é regular. Qual a diferença de um prisma regular para um prisma não regular ou irregular? O prisma regular, ele tem aquela história de ser reto, né? Porque um prisma irregular, ele também tem bases paralelas, congruentes, mas repara que ele é meio torto, né? Tudo que é regular, ele é vertical. O irregular é sempre torto. Ou seja, se eu traçar uma linha do topo desse prisma aí até a base, se ele for regular, ele vai apresentar 90 graus. Irregular vai apresentar um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, voltando à história do prisma hexagonal, regular. Então já sei que ele não é torto, né? Ele é vertical bonitinho. Eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos como é que seria. Então aqui ó, nós temos um prisma hexagonal, ou seja, a base é um hexágono. Lembrando que vou ter base em cima e embaixo, sendo hexágono, claro. E essas bases possuem o mesmo tamanho. Agora vamos recapitular aí tudo que nós vimos. Traçando essa figura e construindo uma certa figura, vamos construir 3 figuras. Essa é a primeira. Essa segunda figura aí com bases superior e inferior amarela. E essa figura aí que é uma pirâmide que tem base laranja. Qual dessas figuras seria um prisma? Bom, se é pirâmide, primeiro, não é um prisma porque eu só tenho uma base. Vou começar por aí. Tem que ter bases paralelas. Ah, mas vamos lá. O tronco da pirâmide tem bases paralelas, sim, mas além de bases paralelas, elas têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter o mesmo tamanho. Então não pode ser um prisma. O único prisma, então, é a figura do meio. Agora unindo as figuras que foram descritas na questão, os 2 sólidos que serão unidos. Então, nós temos o sólido superior e inferior. O primeiro, o de cima, né, um tronco de pirâmide. E logo abaixo nós temos um prisma hexagonal regular. Vamos responder a questão agora. Agora já temos condições de responder a questão. Eu tenho que pintar cada peças que são iguais da mesma cor. Tá? As peças iguais devem possuir a mesma cor. Então, eu vou pintar, por exemplo, a base hexagonal superior da peça de cima, né, do tronco da pirâmide, eu vou pintar de azul. Agora, a pergunta é, tem outra peça do mesmo tamanho desta que eu pintei de azul para também ser pintada de azul? Nós vemos que não. Ah, mas embaixo tem um hexágono. Sim, na peça superior, ainda na peça superior, no tronco de pirâmide, nós temos a base também hexagonal, só que ela possui tamanho diferente, não é o mesmo tamanho. Então, continuando aí, as paredes desse tronco da pirâmide, vamos continuar com branco, tá? Vai ser branco. Então, todo esse entorno do tronco da pirâmide, né, as peças laterais, vão ser pintadas de branco. Tem outra peça igual a essas? Não. A figura de baixo não tem peça igual o tronco da pirâmide. Pintando todas as peças, nós temos a base do tronco da pirâmide, né, a base inferior
de vermelho, e a questão disso que inclusive essa base inferior do tronco da pirâmide, ela coincide com a base do prisma, logo abaixo, da figura abaixo, né? Nosso prisma. Então, se ela é vermelha, bom, as bases do prisma também serão vermelhas. E o entorno do prisma, a lateral toda do prisma, vamos pintar de verde. Então, com isso, nós temos quantas cores? Azul, branco, vermelho e verde. Nós temos 4 cores no total. Repare que, como foi pedido, as peças iguais que eu digo, além do formato, o mesmo tamanho, né? A mesma medida. Elas precisam ter a mesma cor. Então, nós temos aí 3 peças vermelhas, né? Uma peça azul sozinha ali, o entorno do tronco da pirâmide, que se refere às peças laterais, são todas brancas, e o entorno do prisma, que é a peça de baixo, o entorno dela toda verde. Total 4 cores. E é isso aí, pessoal. Esse é a nossa resposta para essa questão. Ao todo são 4 cores. Qualquer dúvida, você pode escrever aí nos comentários.